Olá pessoal, tudo tranquilo? Tudo beleza? Vamos trabalhar um pouquinho, mais uma aula de física. Nessa aí nós vamos trabalhar o início da termodinâmica. E para a gente começar a tratar da termodinâmica, nós vamos precisar dar uma revisada rapidinho no diagrama de fases, tá? Então aqui está apresentado um diagrama de fases que a gente já tinha visto. Nós temos ali três curvas, né? Vocês sabem bem. Esse aqui é especificamente da água, né? Que tem aquele comportamento anômalo. Então, sólido, líquido, o gasoso. E aqui nós temos no estado gasoso esses dois termos, vapor e gás. E eu quero que vocês lembrem que o vapor é toda a substância, é uma região onde abaixo da temperatura crítica eu consigo comprimir, ou seja, diminuir o volume e aumentando a pressão, comprimir e eu consigo liquefazer essa substância. No gás, se eu comprimir, eu não consigo liquefazer, tá? Então, só para a gente lembrar o que é vapor e o que é o gás, beleza? Então, continuemos então. Das variáveis de estado do gás, o que se define, né? Então, a temperatura, a pressão, volume, número de mol, né? Na verdade, não tem plural, né? A gente na física não coloca, que saiu errado. Então, é mol, não tem plural, tá? Mols pode confundir com mol v segundo, então não é legal. Mas PV, nRT, equação de Clapeyron, define aí um estado gasoso, né? Lembrando que esse R ele tem alguns valores, então 0,082 atm litro mol Kelvin, que é usual, né? O pessoal da química usa muito como sistema internacional e o PAC, né? Mas o sistema internacional mesmo é 8,31 e nós também temos 62,3 de milímetro de mercúrio. Mas a gente usa sempre um desses aqui, né? Um desses dois. Se você, na hora do exercício, a questão vai acabar falando para você qual que é um, qual que é outro. Lembre-se que se você estiver trabalhando dentro da física, trabalho, energia, tudo em Joule. Então temos que usar essa constante aqui, o nosso R, 8,31, tá bom? Toma cuidado com isso. E aí, como R é uma constante, né, associada às unidades, então se eu deixar esse R sozinho, eu tenho P1, N1, V1, T1, P2, V2, N2, T2. Então eu tenho uma sentença de igualdade, e aí se acaso N for constante, eu tenho P1, V1, T1, P2, V2, T2, onde acontecem as transformações termodinâmicas, né? Isobárica, isométrica e isotérmica, que a gente também vai dar uma olhadinha. Então aqui está, transformação isobárica, volume constante, então gráfico pressão, volume, né, pressão constante, está lá, né, belezinha. Então se a pressão é constante, minha equação geral, V1T1, V2T2. É interessante o quê? E essa relação VT, né, volume e temperatura, é uma constante. Significa que se eu fizer uma compressão, lembra que compressão é diminuição de volume, se eu fizer uma compressão isobárica, o que vai acontecer com a pressão? Com a pressão fica constante. Mas se eu comprimo isobaricamente, significa que eu tenho uma diminuição de temperatura. Uma outra coisa que é interessante, né? Posso comprimir e manter a pressão constante? Sim, tá lá. Por quê? Porque comprimir não quer dizer aumentar a pressão. Comprimir quer dizer diminuir o volume. Tá bom? Tranquilinho? Dentro da isotérmica, P1V1, P2V2, então eu tenho as curvas isotermas. Lembrando, né, quanto mais afastado da origem do gráfico pressão-volume tiver a curva, maior é a temperatura que foi mantida constante, tá? A mesma coisa acontece, vamos imaginar que eu tenho uma expansão isotérmica. Uma expansão isotérmica, o que vai acontecer com a temperatura? A temperatura fica constante, mas a pressão ela é inversamente proporcional. A mesma coisa acontece com a isocórica, isométrica ou isovolumétrica, onde o gráfico pressão-volume está lá bonitinho, eu tenho lá o volume constante, né? Então, o volume sendo constante, P1T1, P2T2, PT, uma constante, e aí, se eu tiver um aumento na temperatura, então você imagina, você trava o recipiente, ele não sobe, né? Ele não expande, então se aumenta a temperatura, o que vai acontecer é que essa energia vai se transformar em mais choques dessas moléculas com a parede do recipiente, provocando um aumento de pressão. Ok, gente? Estão lembrando disso? Beleza? Ok. Vamos fazer um exemplozinho aqui rápido. Ó.
Um certo gás confinado no recipiente é hermeticamente fechado e inextensível. Então, né, hermeticamente fechado e inextensível, eu tenho o quê? Não tenho mudança no N, né? Tá tudo bonitinho e maravilhoso. Outra coisa, se é inextensível, o volume é constante. Então, essa transformação é uma transformação isovolumétrica, né? A temperatura no recipiente aumenta, aumentando a temperatura do gás em seu interior de 27 para 227 graus Celsius. Qual a relação entre a pressão final e a inicial que o gás está submetido? Bom, então vamos lá. Observem esses valores, né? 300 e 500. Então, pela transformação isométrica, P1T1 igual a P2T2. P1 pela temperatura T1, que era 27. Então, a gente tem que lembrar que nós temos que transformar Celsius em Kelvin, né? Então, acrescenta-se 273, 300. Acrescenta 273, 500. E aí a relação é só uma interpretação. Passo o P2 para cá, ou o P1, né? Passo o P1 para baixo, o 500 para cima, vai dar 5 terços. Então, o que eu posso dizer da relação, né? Que o nosso P1, que o P2 é 5 terços de P1, ou o P1 é 3 quintos, que é 0,6 de P2. Então, eu posso dizer que a pressão P1 ela é 60% da pressão P2. Né? Então, interessante esse dado aqui para a gente tomar um certo cuidado com relação ao percentual. 60%. P1 é 60% do P2. Não é 60% a mais, hein? Nem a menos. Cuidado. É 40% a menos. Então, um cara pode falar assim, o P1 é o quê? P1 é 40% de P2? Não, P1 é 40% a menos, né, menor que P2. Portanto, P1 é 60% de P2. Toma cuidado com essa maneira de falar. Ao abrir uma garrafa de refrigerante, nota-se que certa quantidade de gás escapará. Vamos supor que durante certo intervalo de tempo, 10% do gás escapou. Qual a relação entre as pressões? Observe agora que aquilo que a gente achava constante já não é mais constante, né? Você veja, 10% do gás, então uma certa massa de gás escapou. Nosso N não é mais constante, né? Então, antes da garrafa ser aberta, eu tenho P1, V1, NRT. Então, tá lá, bonitinho, lindo, maravilhoso. Depois que você abriu o recipiente, o volume se manteve constante, mas 10% escapou. Ou seja, a quantidade de mol que tem ali dentro, né, ficou 90% daquilo que era antes. Então, escapou 10%, tem 90%. Se eu dividir membro a membro, eu vou acabar cancelando toda essa brincadeira, que é o V com esse V, NRT com NRT, né? Vamos ver o que vai ficar? Olha lá, vai ficar P1 por P2, 1 nono, né? 1 nono multiplica por 10 em cima e 10 embaixo, dá 10, 1,09, desculpe, 1 dividido por 0,9, dá 10 nonos, né? Nossa, 10 nonos um monte de velho? Horrível essa piada, né? Mas, lembrando aí, vou ter que explicar a piada, é complicado, né? Nono é o avô italiano, né? 10 nono não. Não tem nada a ver, estou viajando. Então, 10 nonos aqui é a relação P1, P2. Posso dizer, se eu passar o P2 para cá, e o 9 para cá e o 10 dividindo, que o P2 vai ser 0,9 de P1, né? Entenderam isso? Vamos ver como é que fica? Olha lá, P2, 0,9 P1. Ou seja, o P2, a pressão final, é 90% da pressão P1, né? Tranquilinho, gente? Deu para entender aí? Beleza, né? É claro, né? Você tem uma diminuição da massa, então a pressão acaba diminuindo mesmo, né? Fica 90% menor. Muito bem. Agora que a gente fez uma revisãozinha, vamos começar a ver a nossa, o que a gente chama de energia interna, né? Então, a gente conheceu o gás nas suas variáveis macroscópicas. O que significa, né? Pressão, volume, temperatura é algo que você consegue observar, né? Você quer observar a temperatura, põe um termômetro, né? Você quer observar o recipiente, só medir onde ele está o gás. Então, a energia interna já é uma investigação mais, o próprio nome está dizendo, né? Dentro, né? Interna. O que a gente pode dizer? Que a energia interna é a soma de todas as energias que tem o gás, especificamente as cinéticas e potenciais das partículas que constituem esse gás, né? Então, eu tenho lá a energia interna, a energia cinética de translação, está lá bonitinho, lindo, maravilhoso, energia cinética de rotação, energia de ligação, energia dos choques entre essas moléculas e aí uma infinidade de energias
que a gente não toca não fala sobre isso no ensino médio, mas existem essas energias assim que são relevantes. Quer dizer, são relevantes para os gases ditos reais, né? Por quê? Porque para um gás ideal, na verdade, a gente dá uma simplificada nisso. Por que a gente usa o gás ideal? Para a gente não ter que lidar com esse monte de energia que, embora seja uma aproximação, não faz tanta diferença, né? Faz diferença sim, mas na hora de fazer o trabalho ou na hora de você prever alguma coisa, você pode usar essa aproximação. Então, para um gás ideal, neles, ou dentro de um gás ideal, neles só ocorrem colisões perfeitamente elásticas. Por que essa concepção do gás ideal? Porque eu vou tirar a energia de choque. Então, veja, se a energia interna tem a ver com a energia de choque, e os choques são perfeitamente elásticos, não perde energia dissipada por choque, né? Tranquilo? Neles não existem interações entre partículas. A gente sabe que existe, mas se a gente considerar que não existe, uma outra forma de energia tira, que é a energia de ligação. Então, a molécula está independente, totalmente independente, não exerce força uma sobre a outra, né? Embora a gente saiba que existe, mas no modelo de gás ideal, eu estou fazendo colocando esse argumento para eu tirar a energia de ligação do cálculo da energia interna. Neles, as partículas têm dimensões desprezíveis. Gente, um ponto material não gira. Então, vocês lembram? Não roda, né? Agora, um ponto, um corpo extenso, ele tem um tamanho que ele pode girar em algum eixo. Então, aí, vocês lembram do momento, né? Ou da quantidade de movimento que a gente falava. É interessante quando a gente fala sobre o momento de corpos. Então, você tem uma barra gira em relação a um eixo. Por quê? Porque ela é considerada um corpo extenso, tá? Então, se a gente considerar as partículas, as moléculas de um gás, com dimensões desprezíveis, elas não giram. E se elas não giram, eu não preciso contar com a energia de rotação. O que significa que para um modelo de gás ideal, então a gente faz essa observação, né? A gente cria isso aqui, né? Para o modelo de gás ideal, a energia interna será exclusivamente a energia cinética de translação molecular, tá? Sendo assim, energia cinética, mv². E aí vai aparecer o seguinte, se você quiser calcular a pressão no interior de um recipiente onde você tem enclausurado um gás, a gente faz um cálculo mais ou menos assim. A gente diz que como são 3 dimensões dentro de um volume, 1/3 da massa vai para um lado, 1/3 da massa vai para o outro, 1/3 da massa vai para o outro, para a gente poder calcular a pressão que vai fazer na parede do recipiente imediatamente oposta, né? Então aqui tem 1/3 da massa, então a pressão na parede do recipiente depende de 1/3 da massa, estou considerando que 1/3 da massa vai se movimentar, tá? Numa determinada parede, a velocidade e o volume. Né? Por quê? Porque o volume que é inverso. Porque você imagina um recipiente de volume infinito, né? Ou seja, aquela partícula que saiu de um lado, como o volume é infinito, ela nunca vai bater lá do outro lado, né? Porque o volume é infinito. Então, é inversamente proporcional. Quanto maior o volume, menor é a pressão. Sendo assim, a gente pode dizer que, passando 3 para lá, eu tenho 3 volume vezes P. Então, 3P, 3 volume, igual a mv². Tá lá. O que, na verdade, falta para aparecer energia cinética é você dividir por 2. Então, a gente divide por 2 e apareceu energia cinética. Mas quem é energia cinética? Poxa, a energia cinética é a energia interna. Então, quem é esse termo? É a energia cinética, que é a energia interna. Então, a gente conclui que se 3 sobre 2 PV é a energia cinética, e a energia cinética é a energia interna, então 3 sobre 2 PV é a energia interna. Lembrando que a equação de Clapeyron, PV, nRT. Aqui é importantíssimo essas duas expressões, porque eu posso usar para calcular a energia interna de um gás as relações de pressão-volume, tá? E eu posso aqui, nessa expressão aqui, entender que a energia interna está intimamente ligada à temperatura. Então, observa aquela definição de temperatura que a gente fez no início da termologia. Temperatura o que é? Medida da energia cinética média, né? Então, temperatura está associada à energia cinética média. E a energia cinética está associada à energia interna. Então, quando a gente faz a definição de temperatura, a gente está ligando, né, linkando, né, a temperatura com a energia interna. Quanto maior a temperatura, maior a energia interna do objeto, do corpo, da substância, do gás. Algumas observações são importantes. Num gás ideal, algumas coisas que você tem que lembrar, da química mesmo, ocupa um volume de 22,4, então as condições normais de temperatura e pressão.
Gases reais se comportam como gases ideais quando os regimes de baixa pressão e alta temperatura. Então, essas condições também a gente já discutiu, inclusive vocês já discutiram também na química. E grande parte dos gases comporta de forma muito parecida, similar, muito parecida com os gases ideais, por isso que a gente faz essa aproximação para um gás ideal. Tá? Então, essas equações aqui estão dentro da teoria cinético-molecular. É importante, mas a gente faz essa aproximação e convém fazer essa aproximação porque ela associa bastante, chega muito próximo da realidade. Então, bem, vamos pensar um pouquinho, não na energia interna, mas vamos pensar um pouquinho na variação da energia interna. Por quê? Porque se a energia interna depende diretamente da temperatura, né, ao variar a temperatura, eu vario a energia interna. Da mesma forma, se houver uma variação de volume, eu tenho uma variação da energia interna, eu posso ter uma variação da energia interna. Isso se eu manter a pressão constante. A gente vai ver isso, né, daqui a pouco, tá? Mas se a gente manter a pressão constante. O que eu quero mostrar para vocês aqui é essa expressão aqui, ó. Essa expressão está dizendo assim, que a variação da energia interna está intimamente ligada à variação de temperatura. Significa que se houver um aumento na temperatura, então se eu aumentar o ΔT, aumenta a variação da energia interna. E se a energia interna for positiva, ou seja, a energia interna final é maior que a inicial, o gás esquenta. Ao contrário, né, se a temperatura diminui, a variação de temperatura vai ser negativa, então a variação de energia interna será negativa e o gás esfria. Pode ser também que não haja variação de temperatura. Aqui nós estamos falando do quê? Nós estamos falando da isotérmica, né? Você pode ter uma variação de temperatura zero, né? Não ter variação de temperatura, uma transformação isotérmica, e na transformação isotérmica, a variação de energia interna é nula, ou seja, a energia interna do gás não se altera. Isso é importante para nós que a gente estiver falando de rendimento. Às vezes, né, é raro, mas às vezes acontece, é assim. Quando a gente faz a dedução, e a gente fez a dedução, a gente fez para uma molécula, né? Um átomo, né? Vamos pensar assim. Uma coisa muito simples. Agora, um gás monoatômico é diferente de um gás diatômico. Um gás diatômico ele tem graus de liberdade maior, principalmente a rotação molecular. Então, se a gente for pensar que um gás monoatômico ele tem três dimensões, 3 graus de liberdade, e a gente tem aqui 3 sobre 2, então a gente, para cada grau de liberdade, a gente tem 1/2 de nRT, vamos pensar assim. E aí, se você tiver um gás diatômico, acrescenta-se 2 graus de liberdade, então acrescenta-se mais 2 meios, né? E aí, se você tem 3 meios com mais 2 meios, você tem 5 meios de nRT para uma molécula diatômica gasosa. Às vezes, você tem a poliatômica. E aí, quando você faz a poliatômica, já é uma dedução um pouco mais complexa, mas a gente também usa, né, um gás poliatômico, você tem 3 de nRT para energia interna. Isso aqui é muito usado na UEM, tá? A UEM de vez em quando aparece em modelos gás diatômico, às vezes é bom você lembrar sobre isso aqui, até o poliatômico também. Ok? Então, para a variação da energia interna, é importante que você saiba que variou a energia interna, variou a temperatura. Não variou a energia interna, não varia a temperatura. Agora nós vamos falar de uma outra forma de energia, que está associada ao gás também, que é o trabalho, né? Que é efetivamente a transformação, a transferência de energia, né? Isso aí que é bem importante. Então a gente colocou um desenho aqui para mostrar para vocês. Você tem lá um volume inicial, a área da base vezes a altura, né? Tá lá. E você fornece calor para isso, e ao fornecer calor para isso, esse símbolo aqui sobe. E ao subir, o que a gente tem? A gente tem o deslocamento. Então, subiu porque houve uma força. Ou força e deslocamento, nós temos o trabalho lá da mecânica, né? Então, o trabalho sendo força vezes deslocamento é o nosso ΔH. E ainda, eu não consigo pensar num gás fazendo uma força, né? Porque você imagina uma coisa pontual. Na verdade, a gente pode pensar, ao invés de pensar em força, a gente pode pensar em pressão. Então, se eu passar a área para cá, a força fica pressão vezes a área. Então, no lugar do F, eu vou colocar pressão vezes a área. Pressão vezes a área vezes ΔH. Só que, imagine só, né? A área, né? A área da base vezes a altura, ou ΔH. A área da base vezes a altura é quanto variou de volume. Então, a variação de volume é a área da base vezes a altura. Se eu substituir aqui, ó, a área da base vezes a variação de altura, eu tenho, então, o trabalho seria a pressão vezes a variação de volume. O que significa só haverá trabalho numa transformação gasosa se houver variação de volume.
Então eu pergunto já de imediato, qual é a transformação que não tem trabalho? Então você tem as três, isotérmica, isométrica, isobárica. Qual delas que a gente não vai ter trabalho? Foi aquela que não tiver ΔV. É aquela que mantém o volume constante, que é a isométrica, isocórica ou isovolumétrica, né? Então tá lá, trabalho, pressão, variação de volume final menos volume inicial, tá? E ΔV para ficar mais bonitinho. Muito bem. Se houver uma expansão, que significa que o gás faz trabalho no meio. Então, numa expansão, o volume final é maior que o volume inicial. Significa, então, que o trabalho é positivo. Então, a gente associa expandiu, trabalho positivo. Né? Ou seja, o gás faz trabalho no meio, né? Ele cede trabalho. Se houver uma compressão, aí o volume final é menor que o volume inicial. O trabalho vai ser negativo. E o trabalho sendo negativo, o gás recebe trabalho. Então, tomar um pouquinho de cuidado com esse ceder e esse receber, porque tem diferença. Não sei se vocês vão lembrar, mas o calor, quando é recebido, é positivo. O trabalho, quando é recebido, é negativo. Toma cuidado com isso. Né? O calor, quando é cedido, é negativo. O trabalho, quando é cedido, é positivo. Então, toma cuidado, porque isso faz uma diferença. Agora, se o volume não é alterado, nós temos uma isométrica, nós não temos a realização do trabalho pelo sistema. Tranquilo, gente? Tá tudo bem? Muito bem. O problema é o seguinte. Na hora de você calcular o trabalho, beleza, deduzimos uma fórmula, pressão vezes a variação de volume. Só que isso aqui, essa fórmula só vale quando a pressão for constante. Professor, mas não tem transformação só com a pressão é constante. Eu posso ter transformações que a pressão não é constante. Bom, então como é que eu faço para calcular? A gente representa, então, graficamente. Vamos pensar lá uma isobárica, né? Isobárica, pressão constante. Volume 1 para o volume 2, uma expansão suposta aqui. Então, houve uma variação de volume numa determinada pressão. Se eu pegar e multiplicar ΔV por P, eu vou ter o trabalho. Tá lá. Mas ΔV vezes P é a área desse quadrilátero. Então, a gente diz que a área é numericamente igual ao trabalho realizado quando eu tiver um gráfico pressão-volume. Tá, professor, mas eu poderia ter calculado por isso aqui. Sim, mas aqui você só pode usar quando a pressão for constante. Então, se uma pressão for variável, ainda assim eu consigo calcular o trabalho? Não por essa fórmula, porque essa aqui só vale para pressão constante. Então, a outra maneira de calcular é através da área. Professor, mas eu não sei calcular essa área. Não tem problema. Lá na graduação você vai aprender integral, você vai aprender a fazer. Mas se fosse uma reta, seria um trapézio, né? E aí você calcularia a área tranquilamente, beleza? Vamos pensar num exemplo aqui. Ó, o gás sofre uma compressão de modo que seu estado final B é caracterizado por PA 10 a quinta Pascal, unidade de pressão, volume de 1 metro cúbico. Então o cara sai de A e vai para B, né? Então aqui 1 metro cúbico, 1 vezes 10 a quinta Pascal. Tranquilo? Na figura apresentamos o gráfico da pressão em função do volume durante a transformação. Então, daqui para cá. Eu pergunto a vocês, ó, daqui para cá, o que aconteceu com o volume? Com o volume de A para B. Pô, o volume diminuiu, né? Muito bem. Se o volume diminuiu, é uma compressão. E se é uma compressão, o trabalho tem que ser o quê? Positivo ou negativo? Vamos ver se lembra. Beleza, isso aí, negativo. Vamos ver se é verdade. Então agora está lá o gráfico, eu vou calcular esta área, né? E ao calcular esta área, eu tenho a área de um trapézio. E como é que a gente calcula a área de um trapézio? A média das bases vezes a altura. Maravilha. Então vamos lá. Base menor, 10 a quinta. Base maior, 3 vezes 10 a quinta. Dividido por 2 vezes a altura. A altura é de 1 para 4, que é 3. Né? Então, se a gente fizer a conta, eu vou ter um trabalho de 6 vezes 10 a quinta Pascal. Note que quando você calcula o trabalho, ele sai o valor numérico, né? Por isso que na anotação passada tem a anotação de módulo. Então é importante que você saiba se há uma expansão ou uma compressão, porque faz diferença, né? Então você imagina lá o trabalho, ele é negativo, por quê? Porque houve uma compressão, né? Isso é importante na hora lá. Então a resposta sua é menos 6 vezes 10 a quinta joules de trabalho. O menos aqui é para indicar que é uma compressão e não uma expansão. Gente, tranquilo o exemplo? Beleza? Bom, vamos continuar. Então tá, então agora vamos imaginar o seguinte, olha, que a gente tem ali uma massa gasosa, e essa massa gasosa, ela tem uma energia interna de 40 joules.
Ela tem uma energia interna de 40 joules e vamos imaginar que ela ganhe 100 joules na forma de calor. Bom, beleza, então ela vai ter quanto agora, né? Agora ela vai ter 140, tranquilo? Então vamos pegar aqui, ó, 100 mais 40, 140, maravilha. Agora vamos imaginar que essa massa gasosa, uma máquina térmica que recebeu calor, tal, ela realizou um trabalho, ela fez um trabalho de 80 joules. Então o que aconteceu? Essa máquina recebeu 100, tinha 40, 140, gastou 80. Pô, se gastou 80, ó, que coisa fantástica, né? Aqui deu mais 80, significa que o gás expandiu, lembra, né? Então, o que aconteceu com a energia interna dele? Pô, se tinha 40, ganhou 100, 140, gastou 80, sobrou 60. Então, a energia interna dele fez o quê? Aumentou. E a hora que ela aumenta, o que eu posso dizer? Puxa, uma variação de energia interna positiva, o gás esquenta. Então, algumas coisinhas são interessantes que a gente já viu, né? Isso é uma máquina térmica, trabalho positivo, expansão. Variação de energia interna positiva, o gás esquenta, né? Então, esse cara está recebendo calor, mais 100 joules, né? Se ceder esse calor, menos 100 joules, né? A mesma coisa aqui, se comprimisse, menos 80. Se esfriasse, menos 20, né? Bom, agora vamos imaginar o mesmo gás, só que agora ele vai ganhando os mesmos 100 joules de calor e ele vai fazer um trabalho de 100 joules. Interessante, né? Recebeu 100, tem 140. Gastou, realizou um trabalho de 100. O que vai acontecer? Bom, se aqui é mais 100, o gás expandiu. Legal, então ó, ele ganhou 100 joules de calor e realizou uma tarefa de 100 joules. Muito bem, tranquilo. Para quanto foi a energia interna dele? Não mudou. A energia interna dele é a mesma. Então não houve variação da energia interna. Pô, a temperatura não mudou. Que transformação é aquela que a temperatura não muda, gente? Qual é a transformação? Isotérmica, perfeito. E olha que interessante, né? Nessa máquina, ganhei 100, gastei 100. Ganhei 100, usei 100. Pô, fantástico, é uma máquina excelente, né? Vamos falar disso daqui a pouco. O mesmo gás, com os mesmos 40 joules, recebendo os mesmos 100 joules na forma de calor. Tem 140. Então, aqui eu tenho uma massa gasosa com 140 joules de energia. Vamos imaginar que ele gaste 120. Pô, ele vai expandir gastando 120, ele pode gastar mais do que ganha? Pensa um pouquinho, você consegue gastar mais do que ganha? Desde que você tenha uma reserva, acho que sim, né? Bom, então você tem 40, ganhou 100, tem 140, gastou 120. O que aconteceu? A energia interna dele foi para 20, caiu. Então a variação da energia interna dele foi negativa, o gás esfriou. Puxa vida, quer dizer então que essas três situações aqui são situações que a gente consegue definir uma máquina térmica a partir delas? Consegue. E qual é o padrão? Observe, gente, se isso é uma máquina e isso entra e isso aqui sai, então soma o que sai, 80 mais 20, 100. Opa! 0 mais 100, 100. Opa! 120 menos 20, 100. Tudo que entra igual ao que sai. Pô, tem a conservação da energia, né? Que é uma lei física. Se eu tenho uma conservação de energia, vai aparecer para nós o que a gente chama de primeira lei da termodinâmica. Se eu pegar o trabalho e somar com a variação da energia interna, vai me dar o calor. Olha lá, se eu pegar o trabalho, somar com a variação da energia interna, vai me dar o calor, né? Essa é a primeira lei da termodinâmica, fantástico. Só que ela tem algumas coisinhas. Pô, por que não chama a lei da termodinâmica? Bom, se tem a primeira, deve ter uma segunda, né? No mínimo, né? Tem a lei zero também, que é quando você tem um A equilibra com B, equilibra com C, então A e C estão em equilíbrio. Agora, se tem uma primeira, então deve ter uma segunda. E para que serve a segunda? É para isso, ó. Depois a gente vai ver. Observe que essa transformação isotérmica aqui, ó, ela tem 100% de rendimento. E olha essa aqui, ó. Essa transformação tem 120% de rendimento. O cara ganhou 100, está gastando 120. O cara ganhou 100, tá fazendo, pô, são máquinas perfeitas e mais que perfeitas. Será que isso realmente existe? A primeira lei da termodinâmica não faz esse questionamento se existe ou não existe. Ela simplesmente diz, olha, se isso aqui é válido tanto aqui, como aqui, quanto aqui. A relação entre calor, trabalho e variação de energia interna, ou seja, uma conservação da energia, é válido para essas três situações. Mas na natureza a gente sabe que isso e isso aqui não é muito comum. Na verdade, isso aqui não existe na natureza. Não existe máquina perfeita, não existe o moto perpétuo, né? Aquilo que muita gente busca, tal. Para nós, aqui no ensino médio, isso aqui é algo que não existe.
Então, a gente cria uma segunda lei da termodinâmica para mostrar que essas situações, embora a primeira lei dê conta, a segunda lei vai dizer que é pouco provável que isso aconteça, tá? Então, essa é uma justificativa do porquê a segunda lei. Nós vamos ver a segunda lei numa outra oportunidade, tá? Bem, pessoal, então, agora vamos pegar a primeira lei da termodinâmica e vamos aplicar essa primeira lei da termodinâmica nas transformações isobárica, isométrica e isotérmica, tá? Na isobárica, o que nós temos na isobárica? Nós temos a pressão constante. Então, eu posso, de uma expansão, né? Então, daqui para cá eu vou expandir, o volume fica maior, e daqui para cá eu vou comprimir, o volume fica menor, tá? Vamos ver o que acontece. A primeira lei da termodinâmica já está dizendo que é o calor, trabalho, mais a variação da energia interna. Olha só o que acontece, quero só pensar um pouquinho acerca da variação da energia interna, vou passar o trabalho para lá, só para a gente ver o que acontece se o gás esquenta, se o gás esfria, vamos ver o que acontece. Então, vamos lá. Numa transformação isobárica, VT é uma constante, né? Pressão constante, VT é uma constante. Então, olha só que legal. Se você tiver uma expansão, o que vai acontecer com o volume? Né? Pô, o volume vai aumentar, beleza. E nessa expressão do volume aumentando, o que acontece com a temperatura? Aumenta também. E a temperatura aumentando também, o gás esquenta. Então, numa expansão isobárica, a variação da energia interna é positiva. Então, isso aqui é interessante pra caramba, tá? A variação da energia interna é positiva. Consequentemente, o que eu tenho? Se a variação da energia interna é positiva, o calor é maior que o trabalho. Né? Então, é uma transformação que não pode ser aquelas outras duas que a gente viu, né? Porque se o calor for igual ao trabalho, não é isobárica, né? Seria isométrica, né? Desculpe, seria isotérmica, né? Porque não teria variação da energia interna. E aquela outra de 120 joules que o cara fez, também não cabe aqui, né? Então, você percebe que a gente está usando coisas que são reais, né? Execuíveis. Pode acontecer também do volume diminuir. Se o volume diminui, o que vai acontecer? Pô, aqui na isobárica, se o volume diminui, a temperatura diminui também, beleza, né? É uma relação. E aí, temperatura diminuindo, o gás esfria, variação da energia interna negativa. Mais uma vez, interessante, ó, variação da energia interna negativa. Que significa isso, né, cara? Se eu tenho uma contração isobárica, o nosso trabalho é negativo, né? Então é algo interessante. Então o cara tem aqui perder energia, né? Tem que perder calor para isso acontecer, para manter a pressão constante. Muito legal, né? Então, cuidado, com muito carinho nessas afirmações, né? Pô, numa contração isobárica, o que acontece com a pressão? A pressão não acontece nada, né? O que acontece com a energia interna? Pô, a energia interna, ela diminui. Beleza, consequentemente o gás cede calor ou perde ou recebe calor? Ele cede, né? Para a variação da energia interna ser negativa, um trabalho sendo negativo, se eu colocar um trabalho negativo aqui, gente, vai dar menos mais, né? Seria Q mais alguma coisa. Então, para isso aqui ser negativo, o calor tem que ser maior que o trabalho, mas negativo. Então, se o calor é negativo, ele está cedendo calor. Então, numa contração isobárica, você perde calor. Bem legal isso aqui, quando cai em vestibular, é um pepereco, viu, moçada? Transformação isométrica. Na transformação isométrica, eu tenho volume constante. Se o volume é constante, eu não tenho trabalho, né? Então, se eu pegar a primeira lei da termodinâmica, eu não tenho trabalho. Ó. Se eu não tenho trabalho, o trabalho é zero, todo o calor vira energia interna, né? Varia energia interna. Então, o que eu vou ter? Se o trabalho é nulo, tudo o que o cara receber de calor é como se eu estivesse aqui, por exemplo, né, recebendo calor, eu travasse o sistema aqui, né? Recebo o calor, esse negócio não sobe. Então, todo o calor que está sendo recebido está sendo guardado, está sendo armazenado. E como é que eu armazeno calor num corpo? Não armazeno calor num corpo, eu armazeno energia térmica. E o que é o armazenamento de energia térmica num corpo? Está associado a um aumento na agitação molecular, um aumento da energia cinética média, ou seja, você está aumentando a temperatura. Né? Então o cara recebe calor, não gasta. Se ele recebe calor, não gasta, o que a temperatura dele vai fazer? Vai aumentar. Então todo o calor que ele ganha, ele guarda na forma de energia interna e não há trabalho. Tá? Tranquilo? Então na isométrica não tem trabalho. E na isotérmica? Bom, na isotérmica, como a temperatura fica constante, a energia interna não muda. E se a energia interna não muda, né, a variação da energia interna, ela é nula. E se a variação da energia interna é nula, todo o calor recebido é transformado em trabalho. Opa! Lembra daquela transformação que a gente viu? Todo o calor transformado em trabalho, um rendimento de 100%, né? Então, é algo que é passível de se observar, mas real não é não, tá?
Beleza? Então, a ideia de análise é assim. Quando fornecemos calor para um gás, numa transformação isotérmica, todo o calor é usado para a realização do trabalho. Mas, então, recebi calor, todo o calor vai lá sendo realizado o trabalho. Então, aquela historinha que a gente fez lá, né? Recebi 100 joules, gastei 100 joules. E se acaso o gás recebe, né, trabalho? Se acaso o gás, o agente externo realiza trabalho sobre o gás, ou seja, se o gás é comprimido, né, vamos pensar assim, o que vai acontecer para a temperatura não aumentar? Pô, se o gás é comprimido, a tendência da temperatura é subir. Para a temperatura não subir, o que ele tem que fazer? Perder calor. Então, numa expansão isotérmica, vamos pensar assim, né? Tá lá, ó, recebi calor numa expansão isotérmica, ok, a temperatura bonitinho, tal, recebo calor, calor recebido, transformado em trabalho. Mas é possível que eu comprima. Se eu comprimir isotermicamente, o que vai acontecer? Tem que perder calor. Tá? Então, isso aqui é outra coisa importantíssima na hora de fazer análise, na hora de questão de vestibular. Caso o agente externo realize trabalho, mas a transformação tem que ser isotérmica, necessariamente o calor é cedido pelo gás para o ambiente, tá? Beleza? Cuidado com isso. Na hora que a gente faz o gráfico das transformações isotérmicas, nós temos as curvas isotermas, né? Quanto mais longe tivermos da origem do gráfico, né? Tá lá, belezinha. Quanto mais longe tiver, maior a temperatura que foi mantida constante. Então, todos os pontos aqui representam a mesma temperatura. Todos os pontos aqui representam a mesma temperatura. Mas qual a diferença desses pontos da curva 2 e desses pontos da curva 3? Que esses pontos aqui é uma isotérmica, cuja temperatura foi mantida constante, mas a temperatura que foi mantida constante aqui é maior que a temperatura que foi mantida constante aqui, que é maior que a temperatura que foi mantida constante aqui. Tá? Então, isso é uma curva e a gente tem as isotérmicas, nós vamos usar isso lá quando a gente falar em rendimento, tá bom? E aí, o que é interessante pra caramba é que se eu tenho uma isotérmica, como é que eu vou saber calcular o trabalho, né? Porque como é que eu vou chegar a calcular o calor, né? Eu não posso usar o Q macete aqui, né? O QMC delta teta, porque não tem variação de temperatura. Então, a oportunidade de saber quanto de calor é possível só através do cálculo do trabalho. E como é que eu calculo o trabalho aqui? Aí, de novo, aparece aí a área abaixo da curva, que vocês vão estudar bastante quando entrarem na graduação em física, porque eu sei que a maioria de vocês vai fazer física, né? Ou não. Enfim. Então, para você calcular, você vai ter que calcular calculando a área dessa figura aqui, que é por integral. Tá? E nós temos também a transformação. Então, vimos isobárica, isométrica, isotérmica. Tem uma transformação que a gente chama de adiabática. O que significa? Que ela não troca calor com o meio. E se ela não troca calor com o meio, como é que pode isso? São processos que são rápidos. Né? Então, encher o pneu da bicicleta com a bomba, né? Cada vez que você faz aquele movimento com o êmbolo, você está fazendo rapidamente. Então, você não está trocando, praticamente você não troca calor com o meio externo. E para a gente estudar transformações cujo calor é zero, a hora que a gente coloca, na primeira lei da termodinâmica, a gente coloca zero, o que eu tenho? Eu tenho que a variação de energia interna é igual a menos o trabalho. Isso aí é uma coisa muito legal. Por que é muito legal? Porque a gente pode ter, necessariamente, numa transformação adiabática, para que a transformação seja adiabática, necessariamente tem que ter trabalho. Então, veja, essa é a primeira lei aplicada a uma transformação adiabática. Então, necessariamente vai ter que ter trabalho. E o trabalho pode ser positivo, numa expansão, ou negativo, numa compressão. Olha essa análise. Ó, então, se o cara vier desse A para o B, do A para o B, ele faz uma expansão. Do B para o A, ele faz uma compressão. Vamos analisar o gráfico primeiro, antes de olhar. Do A para o B, o que aconteceu com o volume? Ah, aumentou, expansão. E a temperatura? Ó, saiu de uma curva 2 para uma curva 1. Lembra, quanto mais afastado, maior a temperatura. Então, saiu daqui e veio para cá, a temperatura diminuiu, o gás esfriou. Vamos fazer a análise? Daqui para cá, o trabalho é positivo. Coloca o número positivo aqui, ó. Menos com mais dá menos. Então, a variação de energia interna é negativa e o gás esfria. Né? Agora, e do B para o A? Né? Se a gente pensar. Do B para o A, há uma compressão, o volume diminui. Na compressão, pelo gráfico, dá para ver, ó, eu estou saindo de uma curva 1 para uma curva 2, está mais afastada da origem, estou indo uma temperatura menor para uma temperatura maior. O gás está esquentando pelo gráfico. Né? Agora, se a gente fizer análise, ó, de B para A, trabalho é de compressão, trabalho negativo. Coloca o número negativo aqui no trabalho. Aí vai ficar menos com menos,
mais, dá uma variação de energia interna positiva e o gás esquenta. Importante pra caramba isso, hein, gente? De novo, se você quiser saber qual é a quantidade de trabalho, né, aqui está na forma do inglês, né, que eu coloquei, porque às vezes aparece o W, a gente está colocando o tal, né, que é a letra grega para trabalho, mas de vez em quando vem o work também, né, para trabalho. Então tomem cuidado com isso aqui, eu coloquei só para a gente fazer essa observação durante esse slide, tá? Beleza? Então, ó, tranquilinho mesmo? Então, na transformação adiabática, uma transformação adiabática é aquela que não troca energia com o meio? Mentira! Uma transformação adiabática é aquela que não troca calor. Mas pode trocar energia? Claro que pode. Ó, aqui, ó, a temperatura está diminuindo, aqui a temperatura está aumentando. Está trocando energia, mas não na forma de calor. Está trocando energia na forma de trabalho. Tá? Beleza? Então, numa expansão adiabática, o trabalho positivo e o gás ele esfria. E numa transformação e numa compressão adiabática, o gás esquenta. Então, pô, eu posso esquentar um gás sem trocar calor com ele? Claro. O que eu tenho que fazer? Comprimir. Ah, eu posso esfriar um gás sem tirar calor dele? Posso. O que você tem que fazer? Expandir. Né? Então aqui aparecem algumas coisas interessantes, por exemplo, o gás de cozinha ou o spray, né? Você está com o seu desodorante, você aperta aquilo lá, é um processo rápido pra caramba. O que acontece com a latinha? Ela esfria. Se você colocar a mão, ela está esfriando. Por quê? Porque está havendo uma expansão daquele gás. Né? A mesma coisa acontece com os aerosóis, né? Mesma coisa. Então é muito legal essa parte, porque várias questões de vestibular aparecem usando isso aqui. Tá? Aqui um resuminho, né, bem tranquilo na hora que você for estudar, na hora que você estiver vendo o vídeo e tal. É bem interessante, pô. Processos endotérmicos, recebe calor, calor recebido é positivo, calor cedido é negativo. Processo adiabático não tem troca de calor. O isotérmico, a variação de energia interna é nula. Então, né, algumas coisinhas interessantes assim que a gente coloca como observações para efeito de aquelas questões somatórias, né? Então, aqui é rápido, aqui é lento, não há agitação. Então, aqui é rápido, aqui é lento. Então, em relação à lentidão, o tempo de transformação. A expansão, trabalho positivo, a compressão, trabalho negativo, tá lá. O aquecimento acontece com variação de energia interna positiva e o resfriamento, variação de energia interna negativa. A gente pode fazer outros resumos também, que eu acho que é interessante, mais visuais, na hora que você for estudar. Se você esquenta uma massa gasosa, ela sai de um estado 1, um estado A, para um estado B. Quem relaciona esses dois estados é a equação geral dos gases, né? Então, isso aqui é uma figurinha só para a gente mostrar. E aqui, na equação geral dos gases, nós podemos ter isobárica, isovolumétrica e isotérmica, que a gente viu, mas para a gente entender, tá? E a primeira lei da termodinâmica, ela envolve essas três formas de energia: calor, energia, trabalho, energia, variação de energia interna e energia. O calor, né, cedido ou recebido, então nós já vimos na lâmina anterior, no slide anterior. Aqui aparece o calor específico molar, que é muito legal também, porque às vezes acontece, o cara não sabe, né? O que é esse calor específico molar? Na verdade, como o número de mol tem a ver com massa e mol, então aquela massa do MC delta θ é trocada por N vezes mol, né? Então aparece o calor específico molar, que é interessante aqui. O trabalho é recebido ou cedido. O gráfico do trabalho, você tem duas formas de você calcular, ou o trabalho é P vezes ΔV, ou o trabalho é numericamente igual à área. E a variação da energia interna está associada à temperatura, então a gente tem lá 3 sobre 2 de nRT, ou ΔT, a variação, ou PV. Toma cuidado com isso aqui, que isso aqui é bem legal também. Tá? Então aqui é só para a gente lembrar como é que é a primeira lei da termodinâmica. Nós temos também transformações ditas cíclicas. Isso aí é importante porque nós estamos entrando na segunda lei da termodinâmica. E ao entrar na segunda lei da termodinâmica, a gente vai falar sobre máquinas térmicas. E as máquinas térmicas operam em ciclos, tá? Então a gente tem que trabalhar um pouquinho, tem que ver um pouquinho o que é uma transformação cíclica. Vou pegar um gráfico aqui, PV, e vou fazer uma transformação de 1 para 2. Então está vendo uma expansão, trabalho positivo, bonitinho, né? Só calcular a área aqui. Ah, professor, eu não sei calcular a área. Isso é só uma figura para a gente de exemplo, tá? Quando for cair para você no vestibular, vai cair uma figura que você consiga calcular a área. Agora vou voltar de 2 para 1. Quando eu faço de 2 para 1, o que eu vou ter? Eu vou ter uma compressão. E numa compressão o trabalho é negativo. Então, você imagina, de 1 para 2 e depois de 2 para 1. De 1 para 2 eu tenho essa big dessa área positiva, e de 2 para 1 eu tenho essa área negativa. Então, no ciclo 1, 2, 1, o que é que eu vou ter? No ciclo que eu vou ter,
é uma área grande somada com uma área pequena negativa. O que vai dar? Vai dar a área do meio. Então, a gente diz que uma transformação cíclica, o que a gente tem é que o trabalho é numericamente igual à área interna do ciclo. Então, esse é o nosso lance. O trabalho, ele é a área interna do ciclo. Então, se esse ciclo ficou um quadrado, você calcula a área do quadrado. Se for um triângulo, você calcula a área do triângulo. Né? Aqui não vai dar, porque você não sabe calcular de curvas, mas o que vai cair para você é figuras que são fáceis de calcular a área. Só que como isso aqui vai dar sempre um sinal, né? Porque é um trabalho aqui, ele vai dar só o número, né? Não vai dar o sinal. Note que no nosso caso, quando ele foi de 1 para 2, né? Vamos olhar ali, ó. Vamos olhar. Se ele foi de 1 para 2, essa área é grande positiva. E de 2 para 1, essa área é menor negativa. Então, se eu somar as duas, vai dar numericamente, né? Vai dar um valor positivo. Então, a gente diz assim, num ciclo, quando é percorrido no sentido horário, que foi o caso aqui, o trabalho ele é calculado pela área, mas o sinal é positivo. Se acaso eu viesse ao contrário, gente, ó, se fosse de 1 para o 2, por aqui, eu teria essa área positiva, e de 2 para 1, ao contrário, essa área negativa. Nota que a área negativa é maior. Então, quando o ciclo é percorrido no sentido anti-horário, o que a gente tem é um trabalho negativo, tá? Então, tomem cuidado com isso também, beleza? Ó, reformulando, o trabalho num ciclo, numa transformação cíclica, interessa sim se é um ciclo no sentido horário ou no sentido anti-horário. Se for no horário é positivo, se for no anti-horário é negativo. E para calcular o valor do trabalho, basta que você calcule a área interna da figura. Tá bom? Beleza? Tá lá, ó, só para a gente não esquecer. Aqui é um outro resuminho bem interessante também, que na hora que você for estudar, se quiser parar aí o vídeo e olhar para isso com carinho e tal, bonitinho, aqui você tem algumas coisas que são importantes, né? Então eu tenho as 3 transformações, as 4 transformações, isobárica, isotérmica, isométrica e adiabática. As transformações, então nós vimos a isobárica, nós vimos a isotérmica, nós vimos a isométrica e nós vimos a adiabática, tá? Só para a gente lembrar, tá lá. O calor, como é que ele se comporta, tanto aqui quanto aqui. Então, ó, na isobárica você tem um calor diferente de zero, pode ser MC delta teta. Aqui na isotérmica você tem um calor diferente de zero também, só que você não consegue calcular por isso aqui, porque para calcular na isobárica você precisa da variação de temperatura e aqui você não tem, então ele só é diferente de zero. Na isométrica também o calor é diferente de zero, a única transformação que o calor é igual a zero é a diabática, tá? Aqui na isobárica o trabalho é diferente de zero, na isotérmica o trabalho é diferente de zero e na isométrica o trabalho é igual a zero. Então, lembra isso aqui. Então, é uma tabelinha bem interessante, né, que fala da evolução das 3 energias, né, do calor, do trabalho, da variação da energia interna, mas como um resumo para você ter na hora de fazer exercício, é legal que você tenha esse resumão aqui. Tá bom? Aqui como é que fica a primeira lei, aqui como é que fica, né, a primeira lei aplicada a cada uma dessas 4 transformações. Mas para você ter como auxílio aí, para você lembrar na hora de fazer exercício, usa essa tabelinha que é bem legal, é bem bacana, tá bom? Vou fazer um exemplo aqui numérico. Em relação às transformações adiabáticas, assinale o que for correto. Nas compressões adiabáticas, a temperatura e a pressão dos gases diminuem. Será? Vamos ver. Se eu tiver uma compressão adiabática, o que vai acontecer? O volume vai diminuir. Beleza? Volume diminuindo, o gás faz o quê? Lembrando, lembra lá? O volume diminui, né? A pressão, o que vai acontecer com a pressão aqui? Se eu tenho uma diminuição adiabática, vamos lá ver? Olha lá. Nas compressões adiabáticas, a pressão e a temperatura dos gases tendem a aumentar, né? Então, essa é falsa. Nas expansões adiabáticas, a temperatura e a pressão dos gases aumentam. Nas expansões, a temperatura e a pressão tendem a diminuir, né? Então é falsa também. Nas transformações adiabáticas, a troca de calor entre os gases e o meio externo é nula. Verdade? Verdade. Verdade. Né? Nas transformações adiabáticas, a temperatura do gás permanece constante. Lembra que o trabalho é menos, ou a variação de energia interna é menos do trabalho? Então, se sempre tem que ter trabalho, sempre vai ter. Ou ele esquenta ou ele esfria. Nunca permanece constante. Então, a D é falsa. Em uma expansão adiabática, a energia interna dos gases tende a aumentar. Se está expandindo, o que vai acontecer com o trabalho positivo? Como ele é menos trabalho, fica menos com menos, mais. Então, a tendência é fazer o quê? Vamos ver se vocês lembram? Está lá. Então, essa é uma afirmativa falsa. Numa expansão, a energia interna tende a diminuir, tá? Então, o gás esfria na expansão e esquenta na compressão.
Isso aí é um exemplo bem interessante de questões que podem cair verdadeiro ou falso na UEM, na própria UEL, né? 1, 2, 3, 4, aquelas questões 1, 2, 3, 4, 1 a 2 verdadeira, 2 a 3 verdadeira, quarta, tá? Beleza? E aí, um exemplo numérico, eu tenho um gás submetido a um processo de pressão constante, então é uma isobárica, e sofre a redução do seu volume em 0,25 metros cúbicos, então diminuiu o ΔV de 0,25, assinale que for falso. Quantidade de trabalho realizado sobre o gás foi de menos 100. Como é que eu vou calcular esse trabalho? Né? Então tá lá, para calcular o trabalho, pressão, variação de volume. Pressão, 400, variação de volume, então ó, reduziu, ela sofreu uma compressão, menos 0,25. Portanto, um trabalho negativo, porque é uma compressão. Né? Então, a quantidade de trabalho realizado no gás foi de menos 100? Sim, foi. Né? Porque foi uma compressão. A variação da energia interna é de menos 150. Como é que a gente faz? Olha, para calcular a variação da energia interna, a gente pode usar aquela sentença do 3 sobre 2 PV. Eu tenho a pressão, tenho a variação de volume, então tenho pressão, tenho a variação de volume. Note que a gente vai colocando tudo isso na forma escalar. Então, a hora que a gente calcula isso, 400, 1 quarto de 400 é 100. 100 vezes 3 dá 300, dividido por 2, 150 negativo. Então, está lá, né, a variação de energia interna negativa. Significa que o gás faz o quê? Esfria, tá? O gás está, essa variação de energia interna é negativa, ele está esfriando. Está lá. O gás recebe 250 joules de calor? Vamos ver? Se eu colocar o trabalho aqui como menos 100 e a variação de energia interna como menos 150, o que está acontecendo? Menos 250. Então, se é menos 250, ele está recebendo ou ele está perdendo calor, gente? Hã? Ele está perdendo calor, né? Está perdendo calor. Então, é falsa, né? Calor que é negativo é um calor que é cedido, está perdendo calor. E o gás cede 250? Sim, né? Aí sim, verdadeiro. Está lá. A variação de temperatura desse gás é negativa? Se a variação de energia interna é negativa, com certeza a variação de temperatura do gás é negativa. Tranquilo, gente? Bom, então, ó, grande abraço. Espero que vocês tenham aproveitado a aula. Nos vemos, na verdade, nos ouvimos nos próximos encontros. Um abraço.